Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou propor para você uma forma diferente de distribuir a complexidade, das lógicas dentro de uma aplicação web, que é o tipo de aplicação que a maioria de nós desenvolvemos. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia você tem algumas classes que são muito convencionais em aplicação web. Você tem as classes que a gente chama de controllers, que elas recebem os inputs ali do usuário. Você tem as classes que a gente chama hoje de repositório, dê o nome que você quiser, que são as classes que isolam o acesso aos dados, obviamente, que essas classes podem ser vistas em outro tipo de cenário que não a aplicação web, beleza? Você tem as classes que mantêm o estado do sistema durante todo o tempo de vida do sistema, então são aquelas classes que geralmente são mapeadas para tabelas do banco de dados, que são aquelas que você utiliza as marcações ali do seu framework, biblioteca de mapeamento objeto relacional. Você tem um outro tipo de classe, que também é classe que tem, por algum momento, estado do sistema, que são as classes que representam os seus formulários aí na sua aplicação. A gente chama de, sei lá, o C Sharp, o ASP.NET Core chama de Model and View. Eu chamo muito de classes de formulário, Então, forms. Tem gente que gosta de chamar só de DTO e por aí vai. Sem contar que nós temos também, o lindo e famigerado Service, que eu já falei sobre ele em outro momento aqui no canal. Então você tem aí um conjunto de 5 tipos de classes que aparecem regularmente aí no seu sistema. As classes de formulário aparecem um pouco menos. E tem um sexto tipo de classe que também aparece bastante, que são as classes que nós chamamos de converters, que a galera geralmente no mercado usa para pegar um dado que vem de uma entrada de dados, pode ser, aqui a gente está falando de aplicação web, então vem de um formulário ou algo do gênero, mas poderia vir de um processamento em batch, pode vir de qualquer coisa, beleza? Você quer pegar isso e transformar para o seu objeto de domínio, beleza? Outra coisa que é importante falar sobre a sua aplicação web, que ela geralmente tem um fluxo nítido ali, Chega o dado, ou qualquer aplicação que recebe o dado, e tem que gravar esse dado em algum banco de dados, que é o caminho mais natural para a maioria das aplicações. Você recebe o dado, transforma o dado, de vez em quando executa um fluxo de negócio sobre o dado, grava o dado. Beleza? Basicamente é isso. O outro fluxo alternativo é recebe o dado, converte o dado, transforma o dado para o objeto de domínio, de vez em quando altera algum estado desse objeto de domínio, grava o dado e pronto. Beleza? Então não varia muito, De vez em quando, entre alterar o estado e gravar o dado, você executa algum evento ali, manda e-mail, se comunica com outro sistema, Faz como essa comunicação pode ser síncrona, assíncrona e por aí vai. Esse é o padrão da maioria das aplicações que a gente vê aí hoje em dia, você pode dizer que ela é um sistema baseado em arquitetura de microserviços, um sistema que é monolítico, um sistema que é baseado em arquitetura de eventos, Então você faz event sourcing ali pelo sistema inteiro. Pouco importa o tipo de approach que você vai usar para resolver o problema de pegar um dado e gravar ele no banco de dados. A galera fez vários por aí. Beleza? Então, eu quero dizer, se você vai pegar, por exemplo, softwares hoje em dia, que tentam avaliar complexidade de código, avaliar métricas de código que você coloca de vez em quando no seu processo de build ou algo do gênero, eu vou pegar um super famoso que é o Sonar, É uma ferramenta super bonitinha, com métricas já super implementadas lá dentro e bem aceita no mercado. O Sonar tem diversas coisas que ele olha para o seu código, eu vou citar algumas, beleza? Ele olha para número de linhas de código, que é uma interessante, Ele olha para acoplamento, que é outra que também é interessante. E tem uma terceira que ele olha que eu gosto bastante, que ele olha para a carga cognitiva do seu código. Ou seja, eu não vou nem entrar no mérito da teoria em si, mas ele tenta olhar para um ponto do seu código e descobrir se aquele ponto do seu código é fácil, médio ou difícil de entender. Então, como é que o Sonar faz isso hoje em dia, Ele vai olhar para o seu código e vai tentar descobrir, o número de branches que tem no seu código, o número de ifs, fors, por aí vai. E tem mais, Ele considera que um if, vamos supor, é um ponto. If dentro de if, aí já são 3 pontos, porque ele sabe que if dentro de if é escada
é difícil, né? If dentro de if, como se fosse, né? 7 pontos. Um if é 1, o outro já conta 2 porque tá dentro, o dentro do dentro já conta 4. Ele faz a mesma coisa para loops e aí ele soma isso no seu código. E aí ele tem um limite, né, que é de 15 pontos. Então se o seu código passar de 15 pontos de carga cognitiva, o Sonar vai reclamar para você. Beleza? E são essas métricas, né, algumas dessas que eu quero questionar. A primeira que eu quero questionar, né, para você avaliar, é o lance do acoplamento. O Sonar considera que ele conta pontos de acoplamento para toda classe que você utiliza um determinado trecho de código. Ou seja, se você está usando o Spring, vamos supor Spring MVC no seu controller, ele vai contar como acoplamento se você utilizar Binding Result, se você utilizar Web Data Binder, se você, por exemplo, utilizar, né, URI, aquela URI building, não sei o que lá, né, para montar o link. Ele vai usar, né, qualquer classe que já esteja provida pelo framework, por exemplo. Ele vai mais longe. Se você usar collections, string, big decimal, integer, em qualquer ponto do seu código, cada uma dessas classes também vai contar como ponto de acoplamento. E aí, né, se você tem uma classe que tem, sei lá, 5, 6 tipos diferentes ali trabalhando, ele contou como 6 pontos aí de acoplamento. E eu questiono isso. Né? Qual que é a minha opinião? Se você está usando Spring, você precisa saber que existe Binding Result, que existe a interface Errors, que existe a interface Web Data Binder, que existe a interface lá, né, e o RI, Building Components, que eu não sei pronunciar em inglês esse nome, Building Link ou algo do gênero. Você precisa saber que tem isso. Do mesmo jeito que você está usando Spring Data JPA, você precisa saber que existe a interface CRUD Repository, JPA Repository e por aí vai. Se você está usando, por exemplo, a linguagem Java, você precisa saber que tem collection, implementações de collection como list, linked list, array, por aí vai, que tem set, hash set, tree set e não sei o que lá. Você precisa saber que tem stack, você precisa saber que tem queue, você precisa saber que tem dequeue, ou coisas do gênero. Pouco me importa. Se você decidiu como plataforma de desenvolvimento uma linguagem e você pegou um framework ou um conjunto de frameworks que formam a base da sua linha de desenvolvimento, é obrigação do seu time de desenvolvimento, de você, se você fizer parte desse time, saber as classes que compõem esse tipo de ecossistema. Porque essas classes, elas vão existir em qualquer aplicação que você vai usar com Java e Spring, do mesmo jeito que as mesmas classes existirão em qualquer aplicação que você vai usar com JavaScript e Nest.js, do mesmo jeito que vai existir se você for usar C# e ASP.NET Core e por aí vai, né? Aí você escolhe a família de tecnologias que vai compor as aplicações que você vai desenvolver em algum momento. Na minha opinião, o acoplamento é contextual, assim como outras coisas que eu também já vou falar. Né? O acoplamento, ele é contextual. Então, no controller, eu não contaria, né, esse tipo de coisa. Eu não contaria esses acoplamentos de classes que existem no ecossistema de tecnologias que você decidiu utilizar. Primeira coisa. Tranquilo? Aí, né, eu vou lá para o lance da carga cognitiva. O Sonar estabeleceu, né, que são 15 pontos de carga cognitiva que são aceitáveis em qualquer ponto do seu código. Qualquer ponto do seu código. Então você pode ter um controller com 15, um método de controller, né, com 15 pontos, que tá ok, né? Assim como você pode ter um método numa classe sua que mantém o estado do sistema com 15 pontos, que tá ok. Só para vocês entenderem o que são 15 pontos. 15 pontos quer dizer que você pode ter 15 ifs num trecho de código. Mais ou menos isso. Beleza? Ou você pode ter, né, mais ou menos, sei lá, 4 ifs aninhados, 3 ifs aninhados aí no seu código, né? 1 mais 2 mais 4, o outro com 8, 8 com 4, não, 4, né? 8 com 4, 12 aí, né? Com 2, 14, com 1, 15. Beleza? Então você pode ter, né, inclusive isso aí no seu código. Então eu não concordo.
Primeiro que eu acho 15 pontos uma carga cognitiva muito alta, que é um chute do Sonar. Obviamente você pode mudar. Então a primeira coisa que eu sugeriria para você é que 15 pontos é muito alto. Seja mais restritivo, né? Restrições são boas para a vida. Você pode começar com uma carga cognitiva baixa, por exemplo, 7 pontos. 7 já é bem mais restritivo. Você pode começar até com 5, que já é mais restritivo. Beleza? Só que tem mais, né? Para mim a carga cognitiva é contextual. Esse é um texto que eu estou escrevendo, né? Juntando toda essa minha visão de arquitetura de código. Mas a carga cognitiva é contextual. Então, por exemplo, quando você recebe, né? Então, para mim, o seu código é como se fosse a sua aplicação que tem uma entrada de dados, que quer gravar esse dado em algum lugar, é um funil ali, né? Quando você recebe os dados que você está na boca do funil, beleza? Todo mundo tem que ser capaz de entender aquela parte do código. Qual que é essa parte do código que está na boca do funil recebendo os dados? O seu controller, o seu main da vida que está fazendo o processamento em batch. Pouco importa, né? Se você for para o Android, a sua activity que está recebendo ali, né? Que está comunicando com a tela, recebendo dado e passando isso para algum lugar, por aí vai. Então, né, quando você está no controller, na minha opinião, você deveria deixar uma carga cognitiva mais baixa. É um contexto, né? Que vai receber dado, você não sabe muito bem de onde vem aquele dado, você tem que validar a entrada daquele dado para garantir que ele vai navegar no seu sistema com maior chance de estar no estado válido, né, que os parâmetros que vão ser recebidos posteriormente em outros pontos do código vão ser válidos, tudo bem? Então, naquele ponto do sistema no controller, se fosse você, deixaria uma carga cognitiva super baixa. E aí tem mais um detalhe, né? O que eu considero carga cognitiva? Para mim, a carga cognitiva não é só os ifs. Para mim, a carga cognitiva é a junção das branches do seu código com acoplamento. Quando eu falo acoplamento, são de classes que você não tem como conhecer a priori, né? Quais são essas classes? As classes que foram criadas dentro da própria aplicação. Então, sua aplicação pode ter uma classe que chama usuário, uma classe que chama objetivo, uma classe que chama cartão de crédito, uma classe que chama saque, enfim, né? Eu não consigo falar uma classe que chama imóvel, uma classe que chama dono, vendedor, vendedora. Não dá para saber porque esse tipo de classe depende do sistema que você está desenvolvendo. Então não faz sentido eu conseguir pousar num sistema e já saber todos esses tipos de classes. Por mais que, se eu souber o domínio, né, o negócio que está sendo resolvido, existe mais chance de eu entender. Então, né, o acoplamento para mim são de classes que você não tem como conhecer a priori, né? Classes que não fazem parte da linguagem, nem do conjunto de frameworks base que você decidiu. Então isso conta como carga cognitiva, né? Eu bato o olho naquilo e eu preciso refletir sobre aquilo. Conta como carga cognitiva para mim também o número de ifs, obviamente, o número de branches aí no seu código. E conta como carga cognitiva o número de statements que você tem em determinado trecho de código, né? O número de linhas de código em si. Mas pegando o que o Sonar faz especificamente, eu te contei como é que eu revisaria quando eu pego o código para revisar na jornada do Dev Eficiente. Apareceu um gato aí na tela. Ele continua aparecendo. O Sonar na carga cognitiva só conta o número de ifs que tem lá no seu código. Então como é que eu faria, né? Qual que seria outra coisa? Seja contextual. No controller, você é mais restritivo. Olha, você chute uma régua qualquer. No controller, minha carga cognitiva é de 5 pontos. Acabou. E aí você tem o outro extremo, né? Que é o lugar onde você mexe no estado do sistema, né? Você pode alterar o estado através de algum método das suas classes, que são entidades aí na sua aplicação. Nesse tipo de lugar, né, é mais comum você ter fors, ifs, whiles, 2 ifs, if else, coisa do gênero. Beleza? Então, nesse lugar, eu sugiro que você libere uma carga cognitiva, né, mais elevada. E aí você tem, né, os meios de campo aqui. Por exemplo, eu aqui não vou falar, né, se você deve ter ou não ter converter. Eu só vou usar o que o mercado eu só vou falar do que o mercado já utiliza. Se você está no converter, um converter recebe um parâmetro, que é a entrada de dado, e tem que sair com o objeto de domínio. E você tem um meio de campo para fazer aqui, né? Invocar métodos que estão na entrada do dado, construir o outro objeto e de vez em quando fazer ifs aqui dentro. Beleza? Então ali, né,
você tem uma carga cognitiva meieira. A mesma coisa vale, né, para quem já trabalhou comigo e concentra essa conversão num método na classe que representa o próprio formulário, né? Eu trabalho muito desse jeito também. Mas enfim, você tem uma outra classe que está no meio do caminho, né, que geralmente a gente usa para fluxo de negócio, se a gente for seguir, né, o que o Domain Driven Design sugeriu para a gente, que são os services aí. Essa classe que está no meio de campo, você pode aumentar um pouco a carga cognitiva dela, né? Porque ela, em geral, vai ter acesso a classes que mantêm estado no seu sistema, tipo classes de entidade. De vez em quando elas vão operar sobre esse tipo de objeto. Elas vão mandar um e-mail, né? Fazer a execução assíncrona e tudo mais. Beleza? Então, como é que eu faço geralmente? Controller com carga cognitiva baixa, services e converters com carga cognitiva média, classes de entidade com carga cognitiva mais alta. E aí você vai tentando, né, fazer o jogo da distribuição da carga cognitiva dentro do seu sistema. Se você ultrapassou a carga cognitiva em algum ponto, você já tem ali um cheiro que você pode criar uma nova classe. Beleza? Esse para mim é um jeito muito mais sustentável de você fazer um código, né, que pode ser manutenível e pode ser evoluído, né? É o que eu chamo aí, é o seu design que é escalável, beleza? Do que você ficar pensando, eu só tenho services e converters para usar, né? Então, ou tá no converter ou tá no service. E aí você começa a ter services com muitas linhas de código, muito if, sem contar os sistemas que não mantêm lógica dentro das entidades, né? Aí o service concentra a maior parte do código, a carga cognitiva vai lá para cima, eles viram muitas vezes monstros aí na sua aplicação. Tranquilo? Beleza? Então esse era o objetivo do vídeo de hoje, né? Eu queria conversar com você sobre isso, sobre como você pode distribuir a carga cognitiva, ou seja, o nível de complicação, né, do seu código através das mais diversas classes aí. Eu estou preparando um conjunto de textos que eu vou publicar, né, com essa visão, que eu acho que tem muito questionamento que a gente deixou de fazer ao longo do tempo, beleza? Outra coisa que eu estou fazendo nesse exato momento é implementando regras no Sonar que avaliem a carga cognitiva de maneira contextual. Esse projeto já está publicado no meu GitHub, né? Ele tá, né, é um trabalho em andamento ali, né? Se eu fosse ser muito ágil aqui, eu falaria que é um work in progress, é o meu WIP ali, beleza? Então ele tá lá, né? Eu tô fazendo, né? Tentando colocar na minha agenda e por aí vai, porque eu acho muito interessante, acho que faz muito sentido ser contextual, né? Uma das pesquisas científicas que eu já revisei aqui no meu canal, né, aqui, em um dos episódios, foi um texto publicado por Maurício Anish, onde ele avaliava essas métricas de código de maneira contextual e ficou muito claro isso, né, nos códigos que são desenvolvidos por aí pelo mundo, né, não só no Brasil. Ele pegou muitos repositórios no GitHub para avaliar. Beleza? Era isso que eu tinha que falar para você hoje. Muito obrigado por ter ficado até o final do episódio. Se você tem um comentário positivo, deixa aqui. Se você tem um comentário construtivo, deixe aqui também, beleza? Lembra de se proteger do coronavírus, ainda estamos em quarentena, o perigo ainda está rodando, tudo bem? Fique em casa, que a gente vai passar por isso. Beleza? É isso, falou!